Olá, pessoal, boa tarde. Todos estão bem? Como vocês estão? Todos bem, graças a Deus, né, minha gente? Então, vamos começar nossa aula? Estão animados? Então, já peguem aí, primeiramente, história. Vamos hoje trocar. Sempre iniciamos matemática, vou deixar matemática hoje para outra aula. Então, peguem primeiro história e a gente finaliza com matemática, certo? Então, página 33 aí no livro de história sobre as capitanias hereditárias, certo? Então, quero que vocês leiam comigo, tá? Sobre as capitanias hereditárias. Vamos lá? O rei de Portugal recebeu o relato de Martim Afonso de Souza de que as expedições não estavam resolvendo os problemas do Brasil. Portugal enfrentava uma crise financeira e não possuía recursos para continuar colonizando o Brasil. Com isso, o rei Dom João III decidiu adotar, em 1534, um novo sistema de colonização. O que ele fez? Ele dividiu o Brasil em 15 lotes de terra. Cada lote ficou conhecido como capitania hereditária, certo? Então, recebeu este nome porque era passada de pai para filho, ou seja, uma herança. E deixa eu ver mais. E as terras foram doadas a 12 pessoas de sua confiança. Alguns ficaram com 2 lotes. Cada pessoa que recebeu o lote de terra ficou conhecida como donatário. Eles não eram os donos da terra, mas tinham como função administrar, colonizar, proteger e resolver os problemas do seu lote com seus próprios recursos, tá? Então, o rei, quando doava o lote, entregava ao donatário a carta de doação e o foral, documento que estabelecia os direitos e deveres do donatário. Então, se você vê aí bem na imagem, tá mostrando a divisão, né? Aí, quando foi dividido os 15 lotes de terras, tá bom? E como ficou as capitanias hereditárias. Então, nessa carta de doação, tem escrito um documento como estabelecia os direitos e também os deveres. Aí em cima tá falando sobre os direitos. Então, quais eram os direitos? Cobrar impostos, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos, quer dizer, os impostos, também doar terra para quem quisesse cultivá-las, escravizar indígenas e também instalar engenhos de açúcar. Esses eram os direitos. Agora, os deveres: explorar e defender a capitania, colonizá-la, pagar impostos a Portugal e também fazê-la progredir. As capitanias não tiveram tanto sucesso como é esperado. Vários foram os motivos que os levaram ao fracasso. Então, a quantidade de recursos necessários para gerir tão grandes pedaços de terra era enorme e a maioria dos donatários não possuía. Muitos sequer vieram para o Brasil. Os ataques dos indígenas, que muitas vezes tornavam-se amigos dos franceses e também holandeses, aliando-se a eles em troca de objetos, então chamada escambo. A distância entre as capitanias e entre Brasil e Portugal, que era a comunicação, era muito difícil, certo? E também a falta de pessoas para trabalhar na lavoura. Então, por conta disso, as capitanias não tiveram muito sucesso, né? Tiveram muitas irresponsabilidades de alguns donatários. Apenas 2 capitanias prosperaram,
Então, quer dizer que essas duas foram as únicas que conseguiu se erguer. São Vicente, que tinha como donatário Martim Afonso de Souza, devido ao desenvolvimento da cana-de-açúcar e da criação do gado, e também Pernambuco, devido à plantação da cana-de-açúcar, que apresentou ótimos resultados por causa do clima e do solo favoráveis. Seu donatário era Duarte Coelho. Mesmo não tendo mais sucesso, o sistema de capitanias hereditárias foi encerrado em 1758 pelo Marquês de Pombal. Então, essas duas últimas capitanias tiveram sucesso até um certo tempo, que aqui até no livro está dizendo, mas com o passar dos anos, do tempo, ela também foi ficando fracassada. Então, gente, o exercício da continuação do texto 33, então na página 34 aí do livro de vocês tem um pequeno exercício até a página 35, tá bom? Para vocês responderem história. Agora vamos para a outra disciplina, tá certo? Para a nossa disciplina de matemática, então já vão abrindo o livro aí, página 56, onde vamos estudar hoje números fracionários. O que são números fracionários? Então, vamos lá. Sabemos que, para representar um inteiro que foi dividido, usamos a fração. Toda fração é uma divisão. Então, aqui está mostrando, olhe, a divisão de uma fração. Então, 6/6 ou 1 inteiro. 5/6. Olhe como é que se lê e olhe como é que se escreve números fracionários, certo? Então, relembremos que o numerador é o número que representa a parte do inteiro que foi tomada. O numerador aqui vai ser o número 5, ó. Tá vendo? O numerador, o denominador será o número 6, tá? O denominador é o número que representa a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Se você prestar atenção, vamos conhecer os tipos de fração. As frações podem ser próprias, impróprias ou aparentes. As frações próprias, o numerador é menor que o denominador, então quer dizer, o denominador dessa fração aí é o número 2. Então, a fração própria, geralmente, o numerador sempre é menor do que o denominador. Ou seja, a fração é menor que o inteiro, certo? Então, se nessa fração aqui, o denominador é o de baixo, o numerador é esse de cima. Se o numerador é menor do que o denominador, então isso aí se chama uma fração própria, certo? Nas frações impróprias, então já vai ser diferente, ó. O numerador, que no caso é o número 4, ele vai ser maior que o denominador, que é o número de baixo. Ou seja, a fração é maior que o inteiro. E as aparentes? Quando a fração imprópria é um número natural, dizemos que ela é uma fração aparente. Então, vejam só, 9/3. Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. Por isso que se chama a fração imprópria aí, ela tá sendo um número natural. Então, se chama uma fração aparente. Deu para entender, minha gente, o que é fração própria, fração imprópria e também aparente? Vou voltar e repetir. Frações próprias, você não vai ser difícil, você só é perceber que o numerador é menor do que o denominador, certo? Na fração imprópria, o numerador vai ser maior do que o denominador. As frações aparentes, ela é um número natural,
Então, se você fizer uma divisão que divide normal, o número se chama fração aparente. Não é verdade? Então, gente, na página 57 e 58, aqui ainda está explicando um pouco sobre frações equivalentes, tá? Deixa eu chegar mais próximo para vocês verem. Frações equivalentes. Observe as frações abaixo. Tá vendo? Olha, tem 2 quartos. Aqui, ó, 2 quartos. Aqui é 1 meio. Então, as frações 2 quartos e 1 meio são equivalentes, pois representam a mesma parte do inteiro. Da mesma forma, 3 sextos e 4 oitavos também são equivalentes. Veja como podemos saber se duas frações são equivalentes. Então, tem aí 5 sétimos e 15 21avos. Então, como é que a gente vai descobrir? Dividimos o numerador e o denominador da maior fração por um divisor comum. Ou multiplicamos o numerador e o denominador da menor fração para um multiplicador comum, e o resultado deve ser igual à fração que se deseja saber se é equivalente ou não. Então, aqui está um exemplo de 5 vezes 3, que é 15, e 7 vezes 3 é 21. Então, se você prestar atenção, essa fração aqui é igual a essa daqui, ó. Tá vendo? O resultado deu 15 21avos. Então, 5 sétimos é equivalente a 15 21avos. Observe o processo inverso. Você também ou multiplica ou faz a divisão. 15 dividido por 3, 5. 21 dividido por 3 é igual a 7. Então, se você prestar atenção, a fração está correta. Tá vendo? Então, gente, na página... Essa página aqui é a página 57, vocês vão responder a página 57, certo? E também a 58 do exercício, tá bom? Então, amanhã, por hoje já damos por encerrado, tá? E amanhã estaremos aqui novamente, tá certo? Então, quero deixar um abraço para vocês e um beijo, tá? Amanhã estaremos de volta. Grande beijo.